que a resolução 94, lá no artigo 2º, parágrafo 4º, traz com relação a essa questão da receita bruta? Já com uma alteração lá da 129 de 2016. O que é receita bruta da ME ou da IPP? Custo do financiamento nas vendas a prazo, contido no valor dos bens ou serviços ou destacado no documento fiscal. Gorjetas, sejam elas compulsórias ou não. Royalties, aluguéis e demais receitas decorrentes da cessão de direito de uso e gozo. E as verbas de patrocínio. E com relação ao parágrafo 4º do artigo 2º, ele fala o quê? Que não irão compor a venda de bens do ativo mobilizado, cuja desincorporação ocorra a partir do 13º mês contado da respectiva entrada, juros moratórios, multas e quaisquer outros encargos auferidos em decorrência do atraso no pagamento de operações ou prestações. Se eu tiver qualquer outra receita que não venha, que não entre aqui dentro, será que eu tenho que tributar dentro do Simples Nacional? Sim ou não? Não está falando nada. E aí a gente vai ver lá na frente uma questão do investidor anjo. Pode uma empresa do Simples, já vão pensando aí, pode uma empresa do Simples ser um investidor anjo? E o que ela oferir de receita com isso? É tributado ou não? Vamos responder isso mais para frente. Deixar vocês curiosos. E quanto às obrigações de dar e receber, a resolução 94, que se dão por meio de prestação de serviço, compensação de crédito ou qualquer outra contraprestação, não desnatura as partes envolvidas e a configuração de receita bruta, devendo, portanto, ser tributada normalmente. Teu cliente tem aquela história, né? Mas eu dei a madeira para ele, e aí ele fez o serviço, e aí ele já ficou com umas madeiras a mais, e aí, um fez o serviço, o outro doou material e tal. Não interessa, tá? De acordo com a resolução, essa contraprestação, essa troca, você me deve, então eu vou te pagar em serviço, essas confusões que muitas vezes acontecem no Simples Nacional, isso não quer dizer que isso não deva ser tributado, tá? Isso deve ser tributado sim. Artigo 3º, parágrafo 4º, bem como do artigo 17, ele traz as questões de impedimento, que é importante a gente passar. E quando eu falo em questões de impedimento do Simples Nacional, tá? Eu tenho o quê? Às vezes a gente passa várias vezes sobre esse assunto e a gente acaba indo em alguns lugares e os empresários, principalmente, eles confundem bastante essa questão dos impedimentos, Então, quando eu falo em enquadramento para o Simples Nacional, eu sempre tenho que pensar no artigo 3º da Lei Complementar 123. Quando eu falo em impedimentos para o Simples Nacional, eu sempre tenho que pensar no artigo 17. E lá no artigo 17 ele fala de cujo capital participe outra pessoa jurídica, Esses dias atrás eu fui numa reunião e os empresários, eles queriam colocar uma outra pessoa jurídica de sócio de uma empresa do Simples. Não dá, impedimento, bandeira vermelha, Não dá. Então, se tiver outra PJ participando do capital, não dá, tá? Que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior, não dá também. Por quê? Poxa vida, senão você vai jogar o lucro que você tem aqui na empresa do Simples, é praticamente como se estivesse mandando lucro lá para fora, Uma empresa lá de fora deixar ter uma empresa aqui do Simples, Ou seja, ela vai ter uma carga muito reduzida tributariamente. Então, não pode também. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dessa lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 3.600 ou 4.800, O que é aqui? Simples com Simples. Eu tenho um empresário, uma pessoa física que tem uma empresa do Simples, ele vai abrir outra empresa do Simples, Então, Simples com Simples, eu tenho que observar o limite. E aí vem a criatividade, Quando a gente olha as empresas do Simples, se eu com certeza for de repente lá na contabilidade de vocês, tem uma árvore genealógica da família, Onde tem o avô, o pai, porque essa história da Eireli agora,
Deu bastante criatividade, né? Então tem lá o avô, o pai, o tio, a tia, né? São 10 empresas do Simples abertas, né? No mesmo local, muitas vezes, né? Sala 1, sala 2, sala 3. Fizeram 10 inscrições ali imobiliárias do local e colocou cada empresinha do Simples ali dentro, tá? Como um planejamento tributário. Mas se você não fez isso e a pessoa física ela tem 2 empresas do Simples, eu tenho que observar o limite de 4.800.000. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital social de outra empresa não beneficiada por esta lei complementar, ou seja, eu tenho lá um sócio pessoa física que é sócio de uma empresa do lucro real, do lucro presumido, tá? E aí eu tenho que ver a participação dele. Se for com mais de 10%, tá? Então eu tenho que observar esse limite aqui, tá? Do Simples Nacional de 4.800.000 para o ano que vem, tá? Então, cuidado com esses 10% aqui. Ah, professora, mas o sócio lá da empresa que ele é sócio lá de uma empresa do lucro real, mas ele é com 5% só. Tem que observar o limite? Não. A legislação fala que é a participação maior que 10%. Se for maior que 10%, não há que se falar em observar, né? Menor que 10%, não há que se falar em observar ali o limite de 4.800. Se for maior que 10%, então eu tenho que observar sim o limite, tá? Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite, né? Então eu tenho um sócio administrador de outra PJ, eu tenho que observar os 4.800.000. Então, o cara ele não é sócio, mas ele está lá como administrador. E lá no contrato social da empresa ele aparece como administrador, tá? Na Receita Federal ele foi inclusive cadastrado através da procuração eletrônica como administrador. Então cuidado com isso daí. Constituída sob a forma de cooperativas, que participe do capital de outra pessoa jurídica, tá? Também não pode. Que exerça atividade de banco comercial, investimento, desenvolvimento, caixa econômica, é aquilo que eu brinco, né? Que são atividades obrigadas ao lucro real. Só me faltava a caixa econômica ser do Simples Nacional, né? Aí ia parar a palhaçada, né? Então não pode vedação expressa pela lei, né? Porque se também não tivesse vedação expressa, né, era capaz de vir e colocarem essas empresas ali dentro. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores. Eu fiz um baita planejamento, professora. Vou fazer uma cisão aqui nessa empresa do lucro real e aí eu vou pegar parte dela, vou jogar no Simples. Não dá. Cisão não vai rolar. Tá? Com a cisão, você tem impedimento dos últimos 5 anos calendários de entrar no Simples Nacional, porque senão, né, você teria ali um planejamento tributário com vistas específicas para a economia tributária, tá? Então, cuidado com isso daí. Aí eu coloquei para vocês uma jurisprudência, né, porque vem me perguntando muito isso, né, ainda mais agora com essa história de sublimite do ICMS e do ISS, então tá uma festa de querer abrir uma segunda empresa do Simples para controlar as receitas, né? E aí vieram me perguntar, Joyce, pode ter no mesmo endereço geográfico aí as 2 empresas? Ou pode ter uma do lucro real e uma do Simples no mesmo endereço geográfico? O que eu vou responder? Depende, tá? Por que depende, tá? O que é a jurisprudência ali? Esse aqui é um acórdão do CARF, tá? Vem dizendo a esse respeito. Não é nulo o auto de infração por cerceamento de defesa, quando o relatório fiscal descreve minuciosamente todas as acusações imputadas ao sujeito passivo. Aí vem IRPJ, CSLL, simulação, inexistência. Não é simulação a instalação de 2 empresas na mesma área geográfica, com o desmembramento das atividades antes exercida por uma delas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga tributária. Vejam vocês que aqui eu tenho 2 objetivos: racionalizar as operações e diminuir a carga tributária.
Circulem isso daí, é importante. É lícita a reorganização societária efetivamente levada a efeito pelo contribuinte sem a ocorrência de simulação, fraude, abuso de direito ou formas ou ainda fraude à lei. O que o fisco está dizendo aqui? Agora vamos interpretar essa jurisprudência. Bom, como vocês estão na época de planejar também, achei importante trazer esse tema para vocês. Pessoal, como é que acontece? Como é que o empresário pensa? Não vocês pensam diferentes, vocês vão além. O empresário chega para vocês e fala assim, olha, quero abrir mais uma empresa do Simples, que agora está fácil, vou controlar os limites ali das duas, vamos desmembrar as atividades e vai ficar por isso mesmo. Ok? Aí vocês vão assim, depende. O que depende, Joyce? Tem uma coisa chamada no planejamento tributário elisão e evasão. Evasão, quando eu ponho o pezinho para frente e fico desequilibrada, quase indo pro buraco ali. Por quê? Porque o fisco vai ver que aquilo é contrário à lei. Estou fazendo aquilo exageradamente, aquilo está abusando do que a legislação determina. Já a elisão é tranquilo, estou fazendo de acordo com as regras, tá? O que acontece quando tem essas empresas excessivas, era do real, fica uma no real, outra no simples, ou uma no presumido e outra no simples, ou duas no simples? Acontece que muitas vezes vocês abrem a empresa e fica só no papel. Ela não tem um propósito negocial. O que é propósito negocial? Propósito negocial é isso aqui que o fisco está dizendo, ó. Objetivando racionalizar operações e diminuir carga tributária. O planejamento tributário, a abertura de várias empresas, ela não pode somente ter o objetivo de economia tributária. Tá? Por quê? Porque aí a empresa não vai ter um propósito. No caso dessa empresa, ela teve o quê? Racionalizar as operações. Ela teve um propósito negocial. Eu estou racionalizando as minhas operações, eu estou encurtando o caminho, eu estou abrindo novas possibilidades aqui, tendo duas empresas no mesmo espaço geográfico, mas a empresa financeiramente ela se sustenta, ela tem viabilidade econômica, tudo funciona, né? Não tem aquela passagem das contas contábeis, né? Empréstimo, sai conta daqui e vai aquela transferência de conta contábil, né? Mútuo que nunca existiu nessas contas contábeis, por isso que eu falo que a DEFIS logo, logo a gente vai ter uma alteração. O fisco não está vendo as contas contábeis do Simples Nacional. Ele quer ver. Né? Essa passagem, vai conta, e vem dinheiro para lá, e vai dinheiro para cá. Né? É uma festa. Né? Ah, o empresário está lá, liga lá para você. Ah, manda dinheiro aí para mim. Não, tira da empresa X. Né? Tira da empresa Y. Calma. Né? Então, não é simulação nesses casos, tá, pessoal? Eu posso ter duas empresas no mesmo lugar? Posso, claro que posso. Não tem problema algum. Desde que elas tenham propósito negocial, tá? E elas... Pode diminuir a carga tributária? Pode, mas não somente isso. Ela tem que ter propósito negocial e ela tem que ser viável, ela tem que andar com as suas próprias pernas. Não é ir lá na prefeitura, abrir um CNPJ... e deixar a empresa lá só com o CNPJ aberto, né, fazendo, entregando... Não, tem que estar tudo bonitinho, tem que ter toda a demonstração, a escrituração, tudo bonitinho funcionando. Tá? Então, quando eu falo aqui nessa questão da cisão, dos planejamentos, prestem atenção nisso, tá? Cuidado aqui para 2018, que eu sei que vocês estão nessa fase aí de pensar, ai, será que eu abro mais uma empresa? Será que vai para o Simples? Será que agora... Aí tem muita gente fazendo assim também. Ah, agora eu vou jogar para o presumido e aí só falta 2 meses mesmo e aí para o próximo ano ela volta para o Simples Nacional, né? E aí vamos que vamos e porque não tem o que fazer. Então cuidado só com essas questões para não abusar da forma com que vocês fazem os planejamentos, tá? Continuando falando do artigo 18, eu não posso ter uma empresa do Simples constituída sob a forma de ações, né, sociedade por ações, as SAs, e cujos titulares, os sócios, guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Tá? E aqui vou parar com vocês um pouquinho para falar sobre essa questão de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Tá? Por quê, Joyce? Porque o que acontece, né? Quando a gente muitas vezes entra numa empresa,
tá lá funcionandinho a empresa e ela fala assim, quero pagar essa folha, 20%. Aí ela chama o cara, fazer um negócio aí, vamos dividir. Ó, você vai para o Simples, te pago aí a rescisão. Você vai para o Simples, você vai ganhar o teu prolabore aí como distribuição de lucro, e eu não vou pagar CPP. Tá bom para você? O cara já foi um empregado, estrala uns olhos desse tamanho. Não vou pagar mais imposto de renda. Não, você faz como distribuição de lucro, eu te dou o telefone do meu contador, te explica. Aí sobra para vocês. Tô errada, né? Não é assim que acontece, né? Então, é desse fato. Então, pessoalidade, né? Aí a legislação fala que não pode ter empresa do Simples assim, esse empregado não pode ser uma empresa do Simples, porque ele tem pessoalidade, somente aquela pessoa pode fazer aquilo ali, ele tem a subordinação, né? Ele recebe uma ordem direta, porque se o cara, aquele microempreendedor, vamos dizer, ou né, o ME, ou se ele abre com uma IPP, né? Às vezes o cara tem fé, ele já vai lá com uma IPP direto, né? Não, eu vou faturar bastante, eu vou com uma IPP, não, já abre grande aí, né? Porque brasileiro é assim, brasileiro não gosta nada pouquinho, ele já gosta de ir além. Não, já abre como EPP aí, mas vamos abrir como ME. Não, quero pensar grande, né? E aí o cara falta, ou ele não entrega um trabalho, né? Aí só falta o cara, o dono da empresa, você vai ser demitido. Agora, mas eu já fui, né? Então fica complicado. A habitualidade, nossa, se o cara chega lá, né, a faltar um dia, meu Deus do céu, já vem a ameaça de demissão de novo. Isso vai ficar muito bem estabelecido para o próximo ano, né? Vocês aí já tiveram palestras a respeito da reforma trabalhista e do e-social, então isso vai ficar muito bem demonstrado, essas relações que não conferem ali, dentro da EFD-REINF, dentro do e-social. Por que, Joyce, que vai ficar demonstrado? Peraí, o cara só emite uma nota por mês para a empresa A, no mesmo valor de 10 mil por mês? Tá meio esquisito esse negócio aqui, né? Outro ponto relevante que eu trago para vocês é a contratação de autônomo, disciplinado na Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, que trata, né, da reforma ali que vai entrar em vigor agora, né, em novembro de 2017. E agora, pode contratar autônomo para trabalhar nas empresas? Sim ou não? Pode. Reforma trabalhista. Olha que legal. Eu falo que essa reforma trabalhista, ela é muito futurista. O empresário não está preparado para ela ainda, porque ele é criativo, né? O que eu tenho recebido de e-mails lá falando assim, aí, posso contratar autônomo agora? Yes! Vou demitir todo mundo, vai todo mundo ser autônomo aqui agora, né? Mas que relação que isso tem com o Simples Nacional? Vamos chegar lá. Olha isso aqui. Analisando a legislação do Simples, esta operação seria viável para quais atividades? Não tem atividades do Simples que eu tenho que recolher a CPP à parte? Quais são? Construção e obras de engenharia, inclusive sob a forma de empreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores, serviços de vigilância, limpeza ou conservação e serviços que vai ter de advogado procurando vocês para querer saber disso aqui? Quer dizer então que aquele meu colaborador, eu posso chamar ele de autônomo agora? Depende. Vamos ver por que depende? O que eu tenho que observar sobre esse tema? Tá? Primeiro, nós temos que falar o quê? Com relação à possibilidade dessa contratação de pessoas físicas como autônomos, tá? Sem que tenham relação de trabalho, é necessário efetuarmos a análise do artigo 3º da CLT, tá? Inclusive, é tanta mudança, gente, para 2018, vocês vão ficar enlouquecidos, tá? Faz umas 2 semanas eu li uma reportagem lá do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que os juristas, né, estão em reunião até o final do ano para compilar novamente a CLT. Então, além de colocar a questão da reforma dentro da CLT, embutir ela lá dentro, eles querem riscar o que está em desuso e colocar as novas regras e colocar novas legislações. Então, para o ano que vem, vocês têm aí mais umas coisinhas da CLT para saber, tá bom? E o que é, então, esse artigo 3º que fala da relação de trabalho? O que diz lá o artigo 3º da CLT? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador,
sob dependência deste e mediante salário. Opa! Primeiro requisito, ser pessoa física. Segundo requisito, prestar serviços de natureza não eventual. Então, não é ir lá de vez em quando. E sob dependência e mediante salário. Eu tenho que ser pessoa física, pessoal, pessoalidade, tem que ser habitual e tem que ter salário. Tá? 3 requisitos. Não haverá distinções lá no parágrafo único relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Então, isso é o que diz. Isso considera-se empregado dentro da CLT. Isso aqui é o conceito de empregado. Tá? Para ser empregado, tem que obedecer esses requisitos. Habitualidade, como a gente viu, é a prestação de serviço de forma contínua. Subordinação, eu recebo ordem de alguém. Tá? E a pessoalidade, pessoa física, só ela pode prestar aquele serviço. E quando analisamos estes requisitos, temos formado, então, a relação de trabalho. Habitualidade, subordinação e pessoalidade. E, agora, analisar as recentes alterações da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. O que diz lá o artigo 442b? A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Contratação de autônomo, o que ele diz ali no seguinte? Cumpridas por este todas as formalidades legais. Risquem isso daí. Eu não tenho ainda o que são essas formalidades legais. Eu tenho uma nova regra que ainda não tem muito clara como é que ela vai funcionar. Mas a gente analisou o artigo 3º e a gente viu que tem que ter 3 requisitos. Tá? Para ser empregado, eu tenho que ter subordinação, pessoalidade e habitualidade. São 3 requisitos. Aqui, ele fala o quê? Que a contratação, cumpridas por estes as formalidades legais, com ou sem exclusividade, ou seja, eu posso ser exclusiva da empresa João das Couves, eu posso ser exclusiva da empresa Maria do Couro, tá? De forma contínua ou não, ou seja, pode ser habitual ou não. Então, exclui um requisito lá do artigo 3º, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º. Tá? Opa, o que eu fiz aqui? Opa. E agora, quais seriam essas formalidades? Não tem. Fica à margem para a gente interpretar. O que eu, Joyce, penso sobre esse assunto? Tá? A CLT, ela não dispõe sobre autônomo. Ela não fala sobre essa figura do autônomo. Aonde é que eu encontro a figura do autônomo? Eu encontro lá na Lei 8.212, que fala sobre questões previdenciárias, porque o autônomo ele tem uma forma de contribuir com a previdência. Lá no artigo 12, inciso 5, a linha H, ele fala que autônomo é pessoa física que presta serviços habitualmente por conta própria a uma ou mais empresas, assumindo os riscos da atividade econômica. Opa! Quer dizer, então, que o autônomo, ele assume o risco daquilo que ele está produzindo. Então, lá no artigo 12, diz o quê? São segurados obrigatórios da Previdência as pessoas físicas, como contribuinte individual. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Ponto. Ou seja, ele também não fala muito claro quais são aquelas formalidades legais que o artigo 442b da CLT agora da reforma está dizendo aqui. E aí, o que eu falo sobre esse assunto? Que para mim, no meu entendimento, não vai ser caracterizado como empregado aquele autônomo que não tiver a relação de subordinação entre as partes. Porque a questão da habitualidade, a gente verificou que ele pode ou não ser de forma habitual. Então, a habitualidade não é um requisito que eu consigo excluir a relação de trabalho, mas o que eu consigo excluir é o quê? A subordinação.
Comprovado esse requisito, é comprovado então a relação de trabalho, tá? Então o cara tá lá trabalhando de autônomo e vem o chefe lá e é isso, é aquilo. E quem assume o risco de negócio é o gestor acima dele? Ele está descumprindo, inclusive, as características aqui do artigo 12 da 8.212, tá? Então, a existência de subordinação entre as partes, tá? No meu entendimento, até que se tenha, vamos dizer assim, uma disposição legal, uma instrução normativa, alguma coisa nesse sentido que, né, venha, vamos dizer assim, nos esclarecer a respeito do tema, eu entendo que, comprovada a subordinação entre as partes, então, você consegue caracterizar a relação de trabalho, não podendo aplicar dessa forma esses requisitos aqui do autônomo para as empresas do Simples Nacional. Então, essas empresas aí que a gente vê que recolhe CPP à parte, dá para fazer um planejamento aí para tentar enquadrar eles como autônomos? Podemos tentar. Principalmente quando eu falo ali na parte dos serviços advocatícios, mas desde que você faça isso muito bem feito, o empregado fique muito bem ciente do que vai acontecer, a carga tributária dele como autônomo também, isso é importante salientar, né? Se vale a pena ou não. Então são estudos, são possibilidades que vocês podem aí vislumbrar para 2018, tá? No caso aqui da CLT, já agora em 2017, né? Novembro de 2017. A Lei Complementar 155 acrescentou também novas atividades, pessoal, no rol do Simples Nacional, tá? Quais são essas atividades, né? Indústria ou comércio de bebidas alcoólicas, como micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias, desde que não produzam, comercializem no atacado. Então, a vedação dessas empresas é simplesmente para que não produzam no atacado. Então, agora tem a possibilidade de bebidas alcoólicas estarem dentro do Simples Nacional para essas categorias aqui. Lá no artigo 72A, revogado pela resolução CGSN 135, isso aqui é a resolução 94, eu só coloquei esse artigo aqui, não estava na apostila, mas eu achei importante, que ele fala o quê? Que a ME ou a EPP, invasora de bebidas optantes pelo Simples, é obrigada a instalar equipamentos de contadores de produção que possibilitem ainda a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial, além de outros instrumentos de controle na forma disciplinada pela Receita Federal. Essa disposição nós tínhamos para bebidas não alcoólicas anteriormente, então foi revogado, tá? E foi colocado agora para bebidas alcoólicas também. Então, posso ter uma microempresa, pequenas vinícolas, produtores de licores, pequenas destilarias? Pode, claro que pode, dentro do Simples, se ela não comercializar, né, no atacado. Mas você tem que ter equipamentos instaladores de contadores de produção. Afinal de contas, né, a Receita Federal, ela quer saber de primeira quanto que você está produzindo, né? Quanto que saiu aí da tua empresa, tá? Então, você precisa fazer a instalação desses equipamentos aí. Outras atividades que entram também, né? Serviços médicos como a própria atividade de medicina, inclusive laboratorial, enfermagem, medicina veterinária, odonto, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fono, clínicas de nutrição, de vacinação e bancos de leite, representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração, tá? E outras atividades decorrentes que tenham finalidade, decorrentes do exercício de atividade intelectual, natureza técnica, científica, desportiva, né? Isso dá bastante dinheiro. Olha o Neymar tendo que pagar aí uma multa absurda, né, pro fisco aí, porque sonegou imposto. Artística ou cultural, que constitua a profissão regulamentada ou não, desde que não sujeita a tributação nas formas do anexo 3, 4 ou 5 da Lei Complementar 123, tá? Então, eu tenho aqui essa disposição dessas atividades. Base de cálculo para vocês, 2017 e 2018. Como é que é essa base de cálculo? Até 2017... bem tranquilinho, né? Vou olhar vou olhar a minha receita bruta acumulada, vou lá na minha tabela, vejo em que faixa que eu estou, né?
aplico a alíquota bonitinho lá e acabou. Fim de papo, fim de conversa. Olho do ladinho lá os meus percentuais e tá tudo certo. Acho que eu até coloquei aqui para vocês. Então, isso aqui é atividade de comércio, por exemplo. Então, hoje vocês veem assim. Você vai lá, então, são 22 faixas, se eu não me engano, tá? Tem aqui a alíquota geral, né? Então, quanto mais eu faturar, maior vai ser a minha alíquota. A alíquota do imposto de renda, da CSLL, da COFINS, do PIS, da CPP e do ICMS, tá? Somo todo mundo, né? Então, se eu somar todas essas alíquotas aqui, vai dar a alíquota de 4%. E assim por diante. Somo todo mundo aqui, vai dar o 8,36, tá? Então, eu sei quanto de percentual de cada uma e aqui é o total delas. Vejo a minha receita bruta acumulada para ver em que faixa que eu estou. Ah, eu estou nessa faixa, então eu vou lá, aplico 9,03 sobre a minha receita mensal. Fechou, acabou. Sem conversa, bem tranquilinho de fazer. Jogo lá no programa só a receita, no PGDAS, né, todo mês, e tá tranquilo. Cálculo de acordo com as regras em 2017, né? Então, eu tenho lá receita bruta em 12 meses, em reais, tenho todas a minha receita bruta até 3.600.000. Receita mensal, valor a pagar. Então, o que eu fiz? Eu olho a minha receita dos últimos 12 meses, vejo em que faixa lá que eu estou, faço o cálculo e chego no valor a pagar. E como é que é essa fórmula, né? Isso aqui, desculpa, isso aqui é a receita acumulada, eu aplico a alíquota e chego no valor a pagar, de como é hoje, tá? Só uma correção. Como é que eu vou fazer hoje? Aliás, em 2018, tá? Eu vou pegar alíquotas efetivas, calculadas a partir de alíquotas nominais, constantes lá nos anexos 1 a 5 dessa lei complementar. E como é que fica esse cálculo? Então, lembra aqui que eu mostrei, que eu falei para você daquele percentual? Ah, da onde você tirou, né? 33,5%, né? Eu peguei aqui, ó, da terceira faixa, isso aqui é o anexo 1, né? Aquele percentual de 33,50% que vocês viram lá no slide quando eu demonstrei o projeto 557, tá aqui, ó, 33,50%. Porque primeira e segunda faixa vai até 360 mil. Até 360 mil lá, de acordo com o projeto 557, ele é zerado. Então, por isso que eu não coloquei. E aqui é a partir da terceira faixa, então 33,50. Então, hoje, lá na Lei Complementar 155, vocês veem assim, ó, 6 faixas, aqui a receita bruta acumulada para eu observar, a alíquota nominal e mais o valor, aliás, a alíquota efetiva e mais o valor a deduzir, a parcela a deduzir. Então, quanto maior for o meu faturamento, maior será a minha parcela a deduzir. Vou ter que pegar todo mundo aqui e calcular. Então, como é que eu calculo? A fórmula que a lei complementar trouxe é RBTD 12 versus alíquota efetiva menos parcela a deduzir, dividindo todo mundo pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Então, quando eu falo em RBTD 12, eu falo em receita bruta acumulada dos 12 meses. Quando eu falo em alíquota, eu tenho que ver em qual tabela que eu estou inserido de acordo com a minha atividade, de acordo com o meu tipo de receita. E PD é parcela a deduzir constantes dos anexos 1 a 5. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar lá a receita bruta dos últimos 12 meses, né, a receita mensal. Qual faixa? Ah, eu estou na primeira faixa. A alíquota nominal é 4%. Não tenho parcela a deduzir. A alíquota efetiva vai ser o quê? Vai ser 4%. E vou fazendo o cálculo mês a mês de quanto é a minha alíquota efetiva. Valor a pagar, eu vou pegar esse percentual e vou aplicar sobre a minha receita mensal e vou chegar no meu valor a pagar. E assim eu vou calculando mês a mês quanto de tributo eu vou ter que pagar. Vejam que dependendo, quando eu chego em determinadas faixas, por exemplo, 2.130.000 de receita bruta acumulada, eu tenho ali 10%, eu tenho um valor menor aqui, e assim por diante. Então, algumas faixas ali, parece que dá uma desregulada ali nos valores a pagar e eu tenho umas reduzidas, tá? Aí eu fiz um comparativo para vocês, tá? De 2017 e 2018. Então, 2018, eu tenho o cálculo aqui dos valores a pagar de acordo com as novas regras.
puxa, em 2017, né, se eu tivesse calculando pela mesma faixa de receita mensal, eu estaria pagando, vamos dizer assim, o mesmo valor. Então, na primeira faixa, eu não tenho uma alteração efetiva. Para as demais, eu sempre vou ter que verificar essa questão aqui, porque fazer o cálculo, porque vai variando bastante, tá, pessoal? Em alguns casos até de dar, vamos dizer assim, negativo aqui, ou seja, ser até vantajoso o novo cálculo pelo Simples Nacional. Então, é uma regra que vai aumentar a carga tributária? Não. Tudo vai depender da oscilação da tua atividade, de que faixa que você está enquadrado, de quanto de receita que você tem para faturar, de quanto é que vai ser ali a tua alíquota efetiva, calculada a partir da alíquota nominal, para saber se eu vou ter ou não um aumento de carga tributária, ok? Então, vai depender bastante. Aqui eu coloco só um exemplo para vocês de cálculo, tá? No comércio. Então, coloquei o mesmo limite de receita bruta acumulada, 1.700.000, tá? E vou chegando, fazendo 1 menos 8. 2017 e 2018 eu tive um aumento de 897. Aqui na indústria, eu também continuo a mesma coisa, porque as alíquotas são bem parecidas, tá? No 3, no serviço, eu cheguei aqui num aumento de 782, numa carga de 13,68 vezes 13,90, então ficou bem parecido, tá? Então, aqui eu coloquei esses 3 anexos, serviço, indústria e comércio. Então, a diferença é bem pouca. Então, para saber se a tua empresa vale a pena ou não, embora tenha esse aumento da carga aí do Simples Nacional, eu tenho que fazer esses cálculos para ver se, puxa vida, mas o aumento é bem pouquinho, é 0,12 ou é 0,35, será que vale a pena eu fazer toda essa mudança do Simples? Então, o que talvez fique mais complicado para vocês nem é a questão do do ISS, né, recolher a parte, mas principalmente o ICMS, que tem uma carga tributária aí de 12, 18 ou às vezes 7%, tem a questão da substituição tributária também, que para o ICMS no Simples tem alguns benefícios, então tomar cuidado com isso daí.